Já aconteceu com você de você se comunicar com uma pessoa e perceber que essa pessoa não conversa com você, que ela só te responde? E se você parar de alimentar aquela conversa, você nunca mais vai falar com aquela pessoa? Conversar é diferente de só responder, né? Porque a conversa, ela envolve o interesse das duas partes, né? Então, você alimenta uma conversa, outra pessoa também alimenta a conversa. Por mais que não seja possível conversar com alguém todos os dias, que seria cansativo, né? Você ficar ali sempre conversando com alguém. Mas quando essa conversa acontece, o ideal seria que houvesse um interesse dos dois lados, né? Duas pessoas manter a conversa, duas pessoas interessadas naquele assunto. Agora, quando alguém é monossuábico, sabe, você manda uma conversa, se desenvolve um assunto e aquela pessoa sempre com frases frias, sempre te cortando, sempre querendo finalizar aquela conversa, é um sinal que essa pessoa não está interessada em manter aquele vínculo. É claro que tem pessoas que na mensagem elas são mais frias mesmo, acontece às vezes, mas pessoalmente é diferente. Então tem pessoas que você sabe que na mensagem ela é daquela forma, mas pessoalmente a pessoa sempre vai te tratar bem, você se sente confortável com aquela pessoa. Se você ligar para ela, vai te tratar bem. Agora, aquela pessoa que é fria com você fisicamente, ou que você faz nunca ver aquela pessoa, e na mensagem ela é mais fria ainda, é um grande sinal que alguma coisa está errada nessa conversa. Quando a gente se encontra nessa situação, pode ser em um relacionamento ou com algum amigo, algum familiar, é muito comum que, para não ficar triste, para aquela pessoa não estar querendo saber da gente, a gente se engane e fique pensando assim, não, porque o fulano é frio mesmo, o fulano é assim mesmo e tal. E na maioria das vezes não, né? Eu já vi um ditado que fala assim, as pessoas não são frias, elas escolhem com que elas querem ser quentes. É, tipo, a pessoa escolhe a quem ela vai dar atenção. E muitas das vezes as pessoas são monossilábicas com as outras, não porque elas são assim mesmo com todo mundo, mas porque é a forma dela finalizar aquela situação. Ela não quer ser ignorante, né, de dar uma patada, de falar, olha, eu não quero falar com você. Então a forma dela sutil de afastar você dela é respondendo de uma maneira cada vez mais cortante, de uma maneira cada vez mais fria, para ver se você se manca e para de procurar ela, para de mandar mensagem e tal. Tanto é que, se você estiver na dúvida se é assim ou não, ou se você parar de mandar mensagem para essa pessoa, dá um tempinho, para de procurar saber, ver se ela vai se movimentar em direção a você. Se ela não se movimentar em direção a você, é porque provavelmente aquela pessoa realmente estava querendo se afastar, estava querendo te dar um chega pra lá, de uma forma meio que sutil. Outra situação que é muito comum quando acontece isso, de alguém tá só respondendo, não está conversando, a pessoa se enganar que a pessoa está ocupada, ou que a pessoa está sem assunto. E isso é muito complicado, porque gera até mesmo comportamento obsessivo, muitas das vezes, onde a pessoa fica naquela coisa de ter que gerar assunto, ter que gerar conversa, porque o fulano está muito ocupado, então se eu não falar nada, ele não vai ter tempo de mandar uma mensagem, então eu tenho que me movimentar, eu que tenho que fazer. E existe aquele peso todo de sustentar uma relação, né? Como eu falei, uma relação não só amorosa, mas pode ter amizade também, sozinho, onde você tem que inventar, você que tem que fazer. Há um tempo atrás eu passei por essa situação com uma amiga minha da época, né, amiga, né, que eu conheci ela há muito tempo e tal, a gente tinha uma proximidade até mesmo boa em determinado momento, mas aquela amizade foi se modificando e a gente demora a perceber que não é mais a mesma coisa, né, e eu sempre nessa posição de procurar ela, sabe, de querer me fazer presente de alguma forma e tal. Até que eu fui vendo que não é que ela estava ocupada, ela não estava interessada em manter mais a nossa amizade. E é difícil, né? A quicha demora a cair, mas uma hora cai. E aí, quando eu fui começando a me ligar nisso, eu comecei a me afastar, comecei a parar de procurar ela, comecei a parar de interagir com ela, passei a parar de mandar mensagem pra ela. E a conclusão dessa história é que já vai fazer 2 anos que a gente não se fala, porque eu parei de procurar. Ou seja, era eu que mantinha essa amizade. A partir do momento que eu parei de me movimentar, aquilo acabou. Porque quando algo é genuíno, sabe, aquela relação boa, uma conexão boa que você tem com alguém de amizade, de relacionamento também, sabe, afetivo, familiar também, é leve. Você não tem que fazer força, você não tem que botar pressão. Tudo aquilo que você tem que segurar muito para não ir embora, tudo aquilo que você tem que pensar muito sobre como manter, sabe, estrategicamente, como tá na vida daquela pessoa e tal, é porque de alguma forma aquilo não faz mais sentido, é que você ainda não percebeu, mas não faz, porque quando a gente começa a construir boas relações, que é o que veio acontecendo comigo depois de um tempo, parei de tentar segurar essas pessoas que não estavam nem aí pra mim e comecei a dar mais atenção e me conectar mais com quem realmente fazia sentido, você começa a ver a diferença de alguém que gosta de você de verdade e de alguém que te atura, porque essa que é a realidade. Quando a gente fica essa movimentação de ficar perturbando alguém por mensagem, aquela pessoa, ela tá aturando a gente só, a gente tá sendo inconveniente, não percebe, sabe? Aí quando você se conecta com alguém que tá na mesma sintonia que você, que tá disposto também a alimentar uma amizade, alimentar um relacionamento, uma conexão familiar, é saudável, você percebe a diferença, porque é natural.
Você faz questão da pessoa em algum momento, a pessoa faz questão de você, você procura, passa um tempo depois, sabe, dia, às vezes semana, até meses também, a pessoa te procura e fala: "Como é que você tá?". Você percebe que é diferente, é natural, você não precisa fazer questão e ficar cobrando que a pessoa te pergunte como você tá. Ela vai perguntar como você tá, porque ela realmente se importa em saber como você. E é muito importante que a gente entenda também que para manter um vínculo saudável com alguém, seja ele qual for, a gente tem que fazer esforço e não força, porque esforço é diferente de força. Esforço é você fazer uma flexibilidade ali no teu tempo, para você conseguir encaixar aquela pessoa na tua vida. Poxa, é aniversário do fulano mês que vem. Não vou fazer um esforço para que no aniversário dele eu possa me fazer presente de alguma forma. Não pude ir, mas eu mando um presente, eu demonstro que eu gosto daquela pessoa. Então, eu faço um esforço para a pessoa caber na minha vida, mesmo que não seja algo assim do dia a dia, mas eu faço um esforço para aquela pessoa perceber que ela é importante para mim, que é diferente da força. A força é quando você é insistente, é quando é você sozinho puxando uma corda numa relação, entendeu? Então, só você que liga, só você que manda mensagem, só você que agrada a pessoa em datas especiais, é sempre você. E quando é na sua vez, seu aniversário, sua data importante, aí você tem que ficar pedindo pra pessoa, você tem que ficar exigindo: "Ó, fulano, é meu aniversário, e aí?". Aí é você que vai, sabe, forçando, botando aquela pressão para que a pessoa haja em direção a você. Então essa que é a diferença do esforço pra força, porque sem esforço relação nenhuma se mantém, né, seja ela qual for. Se você não dá atenção para a pessoa vai entendendo que não é importante para você e esse vínculo vai se acabando. Então é importante a gente se fazer presente, mostrar para as pessoas que elas são importantes pra gente sim, mas desde que seja recíproco, né, que essa pessoa também se movimente em nossa direção, porque senão fica essa situação da gente se tornar uma pessoa chata e ficar sempre em cima e também acaba apertando algum tipo de gatilhos de rejeição que a gente tem internos que não foi resolvido, né, acaba gerando uma obsessão em querer buscar uma aprovação de uma pessoa que não tá nem aí pra você, porque quando alguém não faz questão da gente, trata a gente com desdém, se a gente não largar essa situação e seguir nossa vida, a gente cai no ciclo de obsessão, de querer se provar para aquela pessoa, de querer mostrar que você é legal, de querer mostrar que você é amor, e quanto mais você tenta mostrar, mais a pessoa se afasta de você, porque se alguém tá se movimentando para se afastar de você e você fica ali em cima mandando mensagem, procurando não sei o quê, essa pessoa quer cada vez mais distância, porque é chato isso, você não quer saber daquela pessoa, aquela pessoa em cima te mandando mensagem, uma hora que a pessoa dá um fora de uma vez só: "Ai, fulano, não quero mais saber não, não sei o quê". Às vezes chega nesse nível, porque a pessoa às vezes demora muito a se mancar que o outro não tá nem aí pra ela. E dentro disso vem aquela dúvida também, né, mas como que eu posso saber se alguém tá interessado em mim de forma genuína ou não? Como que eu posso saber se a pessoa realmente ela é ocupada ou não? Ou ela tá fazendo um joguinho emocional comigo? Como que eu posso identificar isso, né? Quais são os padrões de comportamento, não sei o quê. Tem gente que tem essas dúvidas, sabe? E uma coisa que eu posso dizer pra você é que não existe fórmula pra nada na vida, né? Mas quando envolve pessoas, sentimentos, situações, cada um vai agir de uma forma, cada um tem uma personalidade, então não tem a fórmula exata. Mas uma coisa que é muito importante, que nos ajuda a guiar uma bússola, que vai te guiar para a direção certa, é o nosso sentimento, né? É você ver o que você sente, né? O que que aquela pessoa tá despertando em você. Então, se é uma conexão que tá te gerando ansiedade, tá fazendo você dormir mal, você tá pensando muito naquilo no momento que não é para você pensar, você percebe que é uma situação que tá te perturbando de alguma forma. Toda vez que você se comunica com uma pessoa, te dá um sentimento ruim, sabe? Seja de rejeição, seja de um pouquinho de ansiedade, ou mesmo angústia, ou de você se sentir inconveniente, é um sinal que alguma coisa está errada. Porque o nosso racional demora muito para captar as coisas, muito mesmo. Só pra você reparar, pessoas que vêm de relacionamentos longos, até mesmo curtos, né? E que elas se separam e tal, e fica naquele sofrimento, aí às vezes um ano depois, meses depois ou anos depois que a ficha da pessoa vai caindo, que o racional dela vai entendendo o que aconteceu naquela relação. Mas enquanto ela estava lá, ou enquanto ela se afastou, ela não percebia, porque o racional ele demora, mas o sentimento não. O sentimento é instantâneo. Quando alguém te faz algo que não é bom pra você, você vai sentir na hora. Pode ser que o teu racional não capite, você não entenda racionalmente o que está acontecendo ali. Ah, tá me manipulando, tá fazendo joguinho emocional. Você demora a captar do pensamento, mas o sentimento não. Na mesma hora você se sente ansioso, se sente mal. Então preste atenção no que você sente, não é besteira.
Nosso sentimento é uma proteção para muita coisa, é um indicativo que algo está errado, né. E não errado com o outro, mas errado com a gente, não da forma só que a gente age, mas também pode ser que a gente está se forçando, caber numa situação que a gente não cabe, que não é boa pra gente. Então o principal sinal é o sentimento. Se tá te fazendo mal, se afasta, porque ninguém vale a pena, ninguém vale a paz não, gente, porque você viver ansioso, preocupado com alguém que nem aí pra você, atrasa a sua vida. Porque pra você ter boas ideias, pra sua vida se modificar de uma forma positiva, sabe, no trabalho, no ambiente, de estudo e tal, você tem que estar com a cabeça boa. Com a cabeça ansiosa, você não vai se movimentar pra nada, você vai estar parado naquele problema, você vai pensando naquela situação, naquela pessoa, você fica no ciclo, entendeu? Então, se tá te fazendo mal, a melhor coisa é se afastar, não é tipo voltar do zero, não veja essa pessoa mais. É a melhor coisa que a gente faz. No caso dessa minha amiga aí, né, que passou-se 2 anos quase aí que eu não falo mais com ela, era a minha amiga, né, e tal. Poxa, no início foi uma ruptura, me doeu muito, porque era uma pessoa que eu tinha sentimentos por ela positivos, sabe? A gente teve uma história de amizade que foi legal durante um tempo e tal, mas que parou de fazer sentido. E toda ruptura tem dor. A gente tem que aprender a lidar com a nossa dor, lidar com o nosso sentimento, né, da ruptura, do afastamento e tal. Fica quietinho, foquinha, sente o que eu sei sentir. Deixa aquilo passar, vai diluindo com o tempo, não fica em cima daquela pessoa, que enquanto você mantém aquele vínculo, aquilo vai se alimentando, você nunca se liberta desse sentimento. E é aquilo, né, que a melhor forma de você lidar com alguém que te ignora é não lidar. É não se forçar a lidar com alguém que não tá nem aí pra você. Não lide, não lide, vai embora. Desliga emocionalmente dessa situação, é a melhor coisa que você faz é pra você, com certeza. Se esse vídeo te ajudou, pode ajudar alguém, com um parceiro, aquele seu amigo que você sabe que tá passando por uma situação difícil. Deixe seu like, se inscreva aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo.